Oi, eu sou Alan Araújo da Projeto ACG e hoje eu estou aqui com o ilustre Oliveira Júnior, que é um dos arquitetos paraibanos mais famosos até do Brasil. Tanto por conta de um blog de arquitetura paraibana que ele já administra desde 2005, 2000, alguma coisa por ali. Faz bastante tempo. Tem bastante tempo. Seja também por diversos concursos que ele participa, ele já ganhou vários também. E já é, de certa forma, bem conhecido também fora da Paraíba, fora de João Pessoa, no Brasil inteiro. E, Oliveira Júnior, eu gostaria de primeiro agradecer aqui sua presença, sua participação, e queria saber também, porque você é professor universitário, confere? Isso, exatamente. Professor universitário já há bastante tempo. Isso, então você ensina na universidade, você tem o seu escritório, nesse espaço que nós estamos aqui agora, você participa de concursos, você tem diversas funções, diversas atuações. E eu queria que você falasse um pouco de como é que você concilia todas essas suas funções, todas essas atribuições aí suas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, o convite de vir aqui conversar sobre arquitetura. É um tema que me agrada muito. Eu sou um aficionado pela arquitetura, é minha profissão, é meu lazer, faz parte da minha vida de uma forma muito completa. Essa área da arquitetura, atuar em vários postos, com vários ramos, para mim é uma coisa natural. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo. Já tentei me dedicar mais a alguma coisa ou mais a outra, mas assim, é da minha natureza estar atuando em várias frentes ao mesmo tempo. Eu fico muito mais produtivo quando eu estou fazendo várias coisas simultaneamente. Então eu estou lecionando já há mais de uma década que eu resolvi abraçar a docência, e a docência teve um resultado muito positivo no meu trabalho, porque você está tendo que estar pesquisando, estudando, aprofundando seus conhecimentos, e isso você traz de volta essa discussão acadêmica, esse aprofundamento sobre arquitetura, isso você traz de volta ao seu trabalho, então qualifica melhor o trabalho. Com certeza, você ensina e também aprende muito, e se força a estar sempre se atualizando, sempre aprendendo. Exatamente, estou lá compartilhando, e ao mesmo tempo também estou trazendo alguma coisa de volta, que eu aprendo na universidade. E também depois eu resolvi fazer uma pós-graduação, um mestrado em engenharia urbana, que abriu a minha visão sobre a cidade. Então hoje eu vejo a arquitetura mais como um elemento que faz parte de um contexto maior, que é a cidade. Sim. E obviamente que essa atuação que eu tenho no escritório e na universidade também, ela também foi muito importante para que a gente comece a participar de concursos. A experiência de mercado com a experiência acadêmica e melhorou a substância do trabalho, então isso fez com que a gente participasse de alguns concursos. E esses concursos, alguns a gente teve êxito, ganhamos o primeiro lugar, outros menção honrosa, e alguns concursos uma grande experiência, porque à medida que você participa de concurso, você vai cada vez mais compreendendo como é o processo, como é que a comissão avalia, então a gente vai amadurecendo e cada vez mais chegando mais próximo de ter um resultado. Perfeitamente. E você estava conversando aqui antes da reunião, antes de começar a entrevista, e você falou um pouco sobre como você organiza a equipe para se preparar para participar desse concurso. Você tinha falado sobre delegar funções, procurar equipes. Fala um pouco disso também. É interessante porque a gente estava conversando e você falou um pouco das suas características pessoais, E eu falei que numa equipe a gente tem que identificar as características pessoais de cada um, porque não adianta numa equipe todo mundo ser bom numa coisa só. Uma equipe ela tem que ser multidisciplinar, então tem que ter uma pessoa que seja muito bom em maquete eletrônica, tem que ser uma pessoa que tenha muito bom em organizar as pranchas, criar gráficos, tem que ser uma pessoa que seja muito boa em desenho, tem que desenhar e produzir com rapidez. E tem os coordenadores da equipe também, que tem que ser muito bom em reger dessa equipe, que eu sempre falo que o arquiteto ele é um maestro, então geralmente tem os arquitetos mais experientes que acabam coordenando a equipe, mas o trabalho é coletivo, é fruto das contribuições de cada um. No final a gente tem um trabalho do qual todo mundo se sente autor da obra, da proposta,
mas que cada um dê uma contribuição em algum momento, em alguma parte do trabalho. Todo mundo abraça a ideia, todo mundo participa da maneira que tem mais vivência e acaba que todo mundo se empolga e chega num resultado mais interessante. Um resultado mais eficiente. Mais eficiente. Vai ver que é por isso que vocês estão sempre aí entre os bem colocados nos concursos. É claro que nem sempre você tem como ganhar, mas eu já vi vocês participando e estando lá entre os 3 primeiros, que falou menção honrosa também, já ganhou o curso. É verdade. Em diversos. Voltando um pouco ao assunto do blog, o blog da Arquitetura Paraibana. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, a gente vai colocar aqui em cima, aqui embaixo, na verdade, o link para o pessoal acessar, para o pessoal conhecer também. E se você tem planos de fato, investir nisso como blogueiro também de arquitetura, mostrar um pouco da nossa arquitetura aqui na Paraíba, fala um pouco sobre isso também. A ideia do blog começou um bom tempo atrás, e agora não sei precisar a data que eu comecei o blog, mas já faz um bom tempo. Que é o ArcPB? arcpb.blogspot.com. Tá. Então, eu sempre fui um aficionado pela internet. Então, desde que a internet chegou aqui, né, na nossa região, eu comecei a acessar, interagir e explorar o que a internet poderia dar de melhor, que é acesso ao conhecimento, à informação. Então, comecei a navegar pela internet e buscar assuntos ligados à arquitetura. E eu percebi que a internet, ela nos portais, não contemplava muito a arquitetura daqui mais ao norte do país. E principalmente aqui na nossa região, no nosso estado. Então, resolvi dizer, se ninguém falar da gente, nós temos que falar de nós mesmos. Então comecei, né, a pesquisar, a pedir colaboração, em primeiro lugar da universidade, tivesse trabalhos que a gente pudesse publicar, e eu não consegui muito resultado, as pessoas não contribuíram muito, o pessoal listava, mas ninguém mandava material. Então resolvi, na verdade, inclusive comecei com uma câmera emprestada, né, de um colega, eu ia andando pela cidade mesmo e fotografando as obras com as quais eu achava que tinha uma boa qualidade arquitetônica do meu ponto de vista pessoal. Afinal, um blog é uma coisa muito pessoal. E comecei a colocar e identificar quem eram os autores e comecei a buscar um pouco, né, da história do projeto, da ficha técnica deles e comecei a publicar. E aos poucos as pessoas começaram a contribuir, mas na verdade eu que sempre fui buscar. A maioria dos trabalhos que estão publicados é um registro que eu fiz mesmo pessoal. E isso foi muito bom, porque isso acabou eu publicando as pessoas, não me publicando. O blog não era para publicar o trabalho de Oliveira Júnior, era publicar da arquitetura paraibana. E quando você começa a divulgar o trabalho dos colegas, é muito bom, porque deu uma certa visibilidade para os colegas, mas também deu uma visibilidade para mim. Porque as pessoas começaram a frequentar o blog, começaram indiretamente a conhecer meus trabalhos. E a partir disso eu fui conhecido no Brasil todo e por pessoas que estavam fazendo arquitetura ou estavam discutindo arquitetura. Fui convidado para participar do Fórum Jovens Arquitetos, né, com o Bruno Braga e outros colegas em Fortaleza, no primeiro Fórum Jovens Arquitetos da América Latina. E também fui convidado para dar palestra em outros lugares do Brasil, porque divulgando o trabalho dos colegas acabaram conhecendo um pouco da minha produção arquitetônica. Durante um bom tempo eu trabalhei muito nisso e chegaram outras mídias, né, como as redes sociais, e o blog ficou um pouco em segundo plano. E também nessa época eu entrei para o mestrado, eu comecei a lecionar na universidade, então eu fiquei sobrecarregado. Como você falou no começo, eu faço um monte de coisas simultaneamente, então na verdade eu acabei publicando menos no blog, e hoje as pessoas estão me pedindo para que eu volte a publicar, que eu volte a colocar matérias, entendeu? Então é um trabalho que eu estou recuperando isso, né? Voltar a publicar e dar uma certa periodicidade, como eu já dei algum tempo atrás. E eu acho que até comentei uma vez há outro tempo, 3 alunos meus, aleatoriamente, assim, um em Minas, um no Paraná e um em São Paulo, comentaram, descobriram que eu era aqui de uma pessoa e falaram, eu conheço um arquiteto de lá que tem um blog, o nome dele é Oliveira Júnior, alguma coisa assim. Conheciam o seu blog, te conheciam e disseram que gostavam muito porque tinha muita informação, muita foto, muito trabalho interessante lá que servia como referência para eles também.
Eu recebi muitos e-mails de pessoas, porque eu publiquei também alguns trabalhos acadêmicos, alguns TFGs, porque os TFGs, eles não têm espaço, os estudantes quando terminam o curso, os recém-formados, eles não têm espaço na mídia, às vezes tem bons trabalhos, né, de arquitetura, bons trabalhos de bons TCCs, que eles podem servir de referência. Então, alguns trabalhos do blog serviram de referência projetual para os alunos fazerem seus TCCs. Eles pesquisaram, pediram informações, eu fazia o link entre o autor e o trabalho, e eu percebo, às vezes sempre tem os 10 principais trabalhos mais visitados, sempre do lado direito do blog tem, e a gente percebe que os TCCs, alguns estão em evidência. Sei. Agora mudando um pouco o assunto, quero que você fale um pouco também do escritório aqui, dos projetos que vocês fazem. Recentemente eu vi um edifício residencial que vocês projetaram, eu penso que aqui em João Pessoa também, que eu achei muito bonito. Eu vou colocar a foto também, vai passar aqui depois no vídeo, vou colocar. E eu queria que você falasse alguma coisa sobre os seus projetos, algum projeto em especial que seja o orgulho aqui do escritório, que vocês queiram apresentar aqui para o pessoal. E falar até um pouco do processo de criação desses projetos. Como é que vocês iniciam a concepção, como é que vocês fazem? O escritório, na verdade, assim, a gente adquiriu experiência ao longo dos anos, e isso é fruto de uma parceria, de uma interação que eu tive com vários arquitetos, né? Lógico que tem a trajetória pessoal, né? Eu já estou aí formado desde 91, esse ano a gente vai dar 24 anos de formado, é uma trajetória, é um tempo interessante. Acho que o arquiteto, depois de 10 anos, é que começa a entender um pouco de arquitetura. Eu acho que no nosso caso foi bem parecido. Nossa residência, né? 10 anos de... Exatamente. Então, foi na década em 2000, mais ou menos, que deu um insight, assim. A gente fez um trabalho muito bom, foi a residência Aresco Machado, eu fiz com Glauco Brito e com Manuel Farias. Então, eu acho que eu considero essa data como um ponto de inflexão na minha carreira profissional, que foi um projeto feito com muita consciência, né? Dentro de um contexto, de uma realidade, de uma tecnologia, de uma cultura de construção local, e isso foi um ponto de inflexão na nossa carreira. E de lá para cá eu tive outras parcerias, né? Trabalhei com muita gente, recentemente trabalhei também com David Lima, a gente fez uma parceria muito criativa, muito produtiva. E essa trajetória, né, que hoje eu tenho um bom portfólio de obras, e eu trabalhei com várias pessoas, e cada pessoa a gente tem um jeito de trabalhar, cada um tem uma característica pessoal, mas o trabalho em si, né, consiste basicamente em você aprofundar o conhecimento sobre o objeto de estudo que você está trabalhando. Então a gente procura pesquisar bastante, conhecer profundamente o objeto de estudo no qual a gente vai trabalhar, né? Ter boas referências, né? Fazer uma boa conceituação, saber o que o cliente deseja, onde se quer chegar, as tecnologias que vão resolver aquele problema. Tem que alegar uma série de perguntas e saber quais são as respostas, né? Quais são os elementos que vão atender de forma eficaz aquele problema. E a gente tem alguns trabalhos que eu considero como emblemáticos, né, na nossa trajetória, né? Se você fosse escolher você tem diversos projetos, eu já vi vários deles também, já assisti algumas palestras suas também aqui em João Pessoa, mas se fosse escolher um, existe esse um? Tem como escolher esse um? Se eu fosse escolher... Você gosta mais aqui no escritório? Se eu fosse escolher um projeto, não é fácil escolher um projeto, né? Como você uma vez eu vi uma entrevista, você escolher assim, eu tenho vários filhos e do qual você gosta mais, né? Não é fácil, mas eu poderia elencar alguns de forma sintética. Eu acho que o Planetário do Acre é um bom trabalho. Eu acho que o edifício empresarial BRK, que a gente fez um estudo é muito bom também. Eu considero que o terminal de integração que eu fiz com o Marcos Suassuna também, um projeto muito bom, eu acho. E esse último recente também, eu acho que considero um bom trabalho, que é o Eladieste, que é um projeto que a gente fez com a construtora Concisa. Acho que é um trabalho muito bacana. A gente buscou trazer um pouco de humanidade e humanização, né, para o edifício nessa cidade que é cheio de referências. Você vê um maciço de edifícios e as pessoas estão se distanciando muito
do ambiente do lar, da casa, do aconchego do lar. As pessoas migraram, foram morar, saíram das casas, foram morar em apartamentos e se perdeu um pouco dessa humanidade, desse aconchego. Então a gente procurou trazer um pouco dessa relação de afetividade, de aconchego para o edifício, que ele passasse essa imagem de uma coisa acolhedora. Então acho que é um bom projeto. E tem outras coisas que estão acontecendo aí, projetos de grande porte e que vão aparecer. De repente a gente marca uma outra entrevista mais específica para você mostrar aqui esses projetos, né? Com certeza. Você também já estava falando um pouco sobre o processo inicial da concepção do projeto. Explica um pouco para o pessoal também qual que é a sua metodologia de trabalho, como você inicia esse processo todo. Essa sua pergunta ela é bastante oportuna, porque a gente hoje dispõe de uma série de ferramentas, né, computacional, de informação, sistemas de informação, e as pessoas, principalmente os jovens, estão muito deslumbrados com todo esse aparato tecnológico para fazer arquitetura. E eu acredito, e inclusive já li entrevista com Norman Foster, né, que hoje é um dos arquitetos dos maiores escritórios do mundo, ele tem cerca de 1000 pessoas trabalhando para ele. E ele falou que está recuperando o desenho à mão livre no escritório, porque ele acredita, assim como eu acredito, que o desenho à mão livre ele define de forma sintética a essência do trabalho. E o processo de arquitetura ele começa pela definição de um partido arquitetônico, que é o núcleo central do projeto, né? A ideia central é o partido arquitetônico. E para fazer esse partido arquitetônico, para definir esse partido, é importante inicialmente saber quais são as variáveis que estão envolvidas. Então, com o desenho, é possível se definir de forma simples, sintética, com poucos traços, a essência da ideia. E a partir da essência da ideia, eu posso desenvolver uma ideia. Eu sempre gosto de enfatizar que um trabalho, um projeto de arquitetura, quando ele parte de uma boa ideia, a ideia está muito bem definida no começo, se tem um bom resultado. Se a gente começa a desenvolver um projeto e não tem uma ideia claramente ou de qualidade ou bem definida, dificilmente chega a um bom resultado. Então, eu reputo a importância de um bom desenho, de um bom croquis, de um bom traço inicial, né, de um bom desenho à mão livre, para que se possa especular o núcleo central da ideia e a partir desse partido arquitetônico desenvolver todo um projeto. E a partir que é definido esse desenho, se pode iniciar a utilização das ferramentas, né, computacionais, o desenho de CAD, e com isso se manipular o desenho de tal forma, a partir de um desenvolvimento, de ajuste, de acertos, até chegar a um nível de precisão, que é o nível que interessa a obra. E nesse momento que entra os programas paramétricos, né, que são fundamentais. Hoje é um caminho sem volta. Então, mas só voltando um pouco, quando você desenha à mão, quando você pensa com o lápis, com o papel, você acaba ficando um pouco mais livre, você consegue resgatar um pouco aquela ideia da arte na arquitetura, você consegue visualizar e passar aquilo para o papel, e muitas vezes, principalmente por conta de domínio de ferramenta, o arquiteto, o designer, às vezes fica um pouco preso na ideia, porque não sabe fazer determinada coisa. Então, e agora? Faz desse jeito, então, faz quadrado, faz o caixote. Então, sim, eu acho muito interessante essa ideia do desenho à mão livre também nessa etapa, com certeza. E os alunos me perguntam muito, alguns que estão começando o curso de arquitetura, se é importante, se é necessário saber desenhar para poder ser arquiteto. Sim. Porque hoje as ferramentas computacionais ajudam um pouco nessa questão do desenho. Eu falo justamente da importância, né, do desenho, e digo também que não precisa ser um exímio desenhista. Por exemplo, eu sou péssimo, por exemplo. Pronto. Você não precisa ser um exímio desenhista. Eu sempre coloco se você pega o desenho de Niemeyer, por exemplo, o desenho de Niemeyer não é um desenho extraordinário do ponto de vista do desenho. Você pega o desenho de Oswaldo Bratt, que é um desenho extraordinário do ponto de vista do desenho da qualidade técnica fenomenal. E Niemeyer, o desenho dele é muito simples, né? Mas ele tem uma expressividade, ele tem uma relação de proporção muito boa. Então, quando Niemeyer faz um traço, né, uma garatuja que ele desenha, e você vê a precisão, a relação de proporção entre o objeto, né, e a obra é muito boa. Então o arquiteto precisa, na verdade, ter essa relação de desenhar um desenho, de expressar, de fazer um desenho, esboçar, que ele tem uma relação de proporção entre o objeto que vai ser construído, e não uma qualidade técnica tão apurada que aquilo ali pudesse ser relacionado com um domínio de uma
arte plástica, um desenho figurativo. Então a ideia não é essa, a ideia é fazer um desenho em que ele expresse a ideia de qual se deseja trabalhar, se desenvolver. Como você mesmo comentou, no desenho tem uma liberdade de especular de forma mais livre, e as ferramentas computacionais vão te fazer com que você consiga colocar no computador, né, de forma digital, aquela ideia que você expulsou livremente no papel. Então, enquanto o computador de certa forma dá uma certa engessada, no desenho monolítico você tem uma certa liberdade de criar. Então, eu procuro trafegar entre as duas, e a gente usa aqui as duas ferramentas, né? Começa no desenho, depois leva para o computador com programas mais básicos, né? Até chegar num programa mais sofisticado, até o computador apresentar o desenho de uma forma de precisão que a obra necessita. Quem me conhece, na verdade, sabe que eu sou muito envolvido mais na parte computacional, muito mais na parte da ferramenta, que propriamente na parte do desenho. Eu utilizo pouco isso aí, até porque eu foquei numa área diferente, tá? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí também. A gente sabe que hoje o BIM, o Revit, o ArchiCAD, o Allplan, esses diversos programas, softwares que trabalham nessa nova metodologia, é um caminho agora sem volta. Essa nova metodologia de trabalho, essa nova maneira de conceber, de trabalhar o projeto, não tanto conceber, mas de desenvolver o projeto, que a gente está escutando em todo local agora sobre BIM, sobre Revit, sobre ArchiCAD, sobre esses diversos softwares que estão envolvidos. E como o escritório de vocês está se preparando em relação a isso, em relação ao Revit, em relação ao BIM? Acho que você fez uma colocação assim, muito pertinente. Você separou a questão da concepção do desenvolvimento. Né? Então, na concepção, é aquela fase inicial em que a gente elabora um desenho, um croquis e define de forma sintética uma síntese do que é a ideia central do trabalho, que vai levar ao partido arquitetônico. Depois a gente vai para a segunda etapa, que a gente pode ir tanto para uma maquete eletrônica como para uma maquete física. E nessa maquete física ou maquete eletrônica, a gente vai dar o contorno volumétrico daquele objeto arquitetônico que a gente quer desenvolver. E depois a gente passa isso para, né, os programas de CAD, os programas Revit. No nosso escritório, no nosso caso, a gente ainda está trabalhando com o CAD, mas nós temos planos de implantar, de implementar o Revit, os programas paramétricos dentro do escritório, porque isso é um caminho sem volta. Hoje, em nível nacional, em nível mundial, os escritórios estão largamente utilizando essa ferramenta. E os concursos, como a gente citou agora, eles estão solicitando que você apresente não só a proposta, mas também a estimativa de custo daquela obra. E, obviamente, que nos programas paramétricos, para você definir custo, determinar custo, isso é muito mais rápido, né? Se você tiver os parâmetros definidos e depois o programa vai gerar. Então, a gente está tendo que migrar. Tem muita coisa que os programas paramétricos podem nos oferecer, facilitar a nossa vida, a gente entregar para os clientes um relatório do que eles vão adquirir em termos de produtos, em termos de materiais, especificação de materiais. E os concursos estão exigindo muito isso. Então, com certeza, para o produto final, que é o projeto executivo, que interessa a obra, para quantificar, né, para ver uma compatibilização do projeto de arquitetura com os projetos complementares, todo mundo trabalhar na mesma linguagem. Claro que os programas paramétricos como o Revit são ferramentas imprescindíveis, né? São indispensáveis. E eu acho que, nesse sentido, voltando para o lado da academia, para a docência, eu acho que a universidade tem que investir cada vez mais na formação desses alunos com o domínio ou com a familiaridade com as ferramentas computacionais. Porque num treinamento, como a gente estava conversando ainda há pouco, se treina uma equipe. E hoje uma boa parte dessa equipe ela é composta de estagiários, que tem uma certa efemeridade. Então, em torno de um ano mais ou menos, a equipe muda e esse conhecimento vai embora com a equipe. Complica um pouco a ideia da implementação por conta disso. Exatamente, porque é importante que o arquiteto ele fique muito familiarizado com a ferramenta, de tal sorte que quando a equipe for renovada ele possa repassar o conhecimento. Mas mais importante é isso, é que começa a se chegar no escritório os colaboradores já com a cultura do Revit, porque a gente hoje, ninguém imagina chegar no escritório sem ter uma noção, ter um domínio de AutoCAD, porque não é nem contratado, e se tem alguma noção de ferramentas como SketchUp, por exemplo, que aí é um diferencial, que é importante para produzir o escritório, porque a gente trabalha
com a volumetria, concepção. Isso. Não sei se você sabe, mas já tem várias universidades no Brasil que já estão incluindo na grade curricular o Revit também. Não só o Revit, eu já vi o ArchiCAD, por exemplo. O ArchiCAD e o Revit eu já vi. Eu não conheço outras universidades que implementaram. O Vectorworks também conheço. Então, estamos seguindo um caminho legal. Aqui em João Pessoa, inclusive, também, tá? Com certeza. Eu acho que essa cultura é uma cultura que tem que ser, de fato, consolidada, porque do jeito que você, para chegar no escritório, tem que ter, no mínimo, o domínio do AutoCAD. Daqui a alguns anos, para você conseguir se colocar no mercado e uma oportunidade no escritório, você tem que ter o domínio do Revit. Bom, Oliveira, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco, desse um recado, você como professor universitário, para os futuros arquitetos, futuros designers, engenheiros, técnicos, alguma coisa que possa ajudá-los agora, em breve, quando eles forem nossos colegas de profissão. Eu gostaria de lembrar que o número de faculdades tem crescido vertiginosamente, assim como os cursos de arquitetura, urbanismo, design, né, e outros afins, e que é importante, para se tornar um profissional bem sucedido, se colocar no mercado, que se torne uma autoridade no assunto. E como se torna uma autoridade no assunto? Aprofundando os seus conhecimentos, também buscando uma especialização. Hoje, por exemplo, na arquitetura, segundo um colega conselheiro, ex-conselheiro do CAL, né, CAL-BR, Antônio Francisco, ele me falou que existem mais de 200 atribuições para o arquiteto, por exemplo, e só que 70% das pessoas, dos profissionais, estão focados em fazer projetos. Então, um exemplo como o Delan, que é um especialista, né, em tecnologia BIM, e buscou um nicho de mercado e está explorando esse nicho de mercado. Então, se todo mundo vai para um lugar só, obviamente aquele local ou aquela área fica super saturada. É importante que se busquem no mercado as atribuições, conheçam as atribuições do arquiteto, né? Na página do CAL tem uma série de atribuições, vocês vão procurar saber e explorem outras possibilidades. E se mesmo assim quiserem trabalhar com o projeto, vocês procurem, né, se tornar uma autoridade no assunto, se especializar em alguma área. Embora o arquiteto seja um generalista, é importante que se tenha um conhecimento profundo, porque o mercado hoje trabalha quem é bom em mercado imobiliário, em edifício vertical, por exemplo, multifamiliar. Então os arquitetos tais estão trabalhando mais naquela área. Arquitetura corporativa, né, na área de turismo, hotelaria. Então tem várias áreas sendo exploradas. Sim. E acima de tudo procure ser muito bom, mas não esperem se formar para serem bom em alguma coisa. Já pensem como arquiteto desde a faculdade. Então tem que pensar como arquiteto, não pensar como estudante. Perfeitamente. Então, Oliveira, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado aqui participar de nossas entrevistas. E pretendo voltar outra vez, combinado? Prazer para todo você meu. apresentar um pouco seus projetos e o pessoal também conhecer. Venha sempre. Então é isto. Se quiserem ver outras entrevistas como esta, inscrevam-se aí no nosso canal. Você pode clicar ali no canto, na logomarca da Projeto ACG, ou clicar aqui embaixo e inscrevam-se. E vocês vão estar recebendo notícias sempre que postarmos outros vídeos. Então, tudo de bom e fiquem com Deus. Então, tem aqui um áudio 9. É um caminho agora sem volta. É um caminho que quem já iniciou, eu vou refazer essa pergunta porque eu gaguejei demais. Apresentação que... Vou refazer isso aqui, porque eu dei uma bolada aqui. Tá, depois eu corto aí. Tá certo? Eu vou retomar de novo a pergunta desde o começo, tá certo? Tá bom. Eu comecei, vai, eu acho que talvez... Mas uma coisa, eu comecei a trabalhar no CorelDRAW. Então, eu já vi gente... Eu trabalho no CorelDRAW, fiz projeto no CorelDRAW, depois eu fui Eu já vi gente fazendo projeto de arquitetura no Paint, pra eu ter noção. E um amigo meu também trabalhava no Corel, de Campinas, fazia tudo lá. Eu vou fazer isso, cara, faz isso no Corel, eu faço. Então, faz tudo. Aí já comparando com o Caio faz muito mais prático do que fizer no Paint, né, agora. E o Revit ainda é mais.